trust in who we are, and nothing else matters. Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Um abraço especial para a minha turma do 9º ano que está vendo esse conteúdo que é o volume de um prisma. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo trabalhando na educação aqui no Japão e também produzindo vídeos através desse canal do YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui e a uma grande parcela de estudantes do Brasil e de alguns outros países. Caso hoje seja o primeiro contato com esse canal, eu quero deixar um convite muito especial. Caso você goste da aula ou da didática dessa aula, não deixe de fazer a tua inscrição e também deixar o seu like em todos os vídeos que porventura você assistir. E claro, também deixa ativado o sininho para estar recebendo notificações de questões como esse semanalmente. Eu reforço esse pedido para que haja um maior número de alunos beneficiados, tirando suas dúvidas, porque esse canal aqui não é um canal com fins comerciais, não é um canal monetizado e ele existe exclusivamente para atender não apenas os meus alunos daqui, mas a todos os estudantes que tiverem alguma dúvida, ok? Conto com vocês então. Muito bem, vamos então agora à nossa aula, que é uma aula bastante rápida. Um pedaço de rocha caiu em uma caixa com água, causando um aumento no nível de água conforme mostra a figura. Pergunta: quantos litros há na caixa? Pergunta B: qual o volume da rocha em metros cúbicos? Pessoal, observe que na figura da esquerda, vou chamar aqui de figura A e figura B. Na figura A, eu tenho aqui um recipiente na forma prismática, sempre lembrando que prisma, pessoal, prisma é qualquer figura em 3 dimensões, cuja base inferior tem as mesmas características da base superior e paralelos, tá? Então essas duas bases são paralelas e têm as mesmas dimensões. Então chama de prisma. Claro que se fosse um pouco diferente, se essa base fosse menor ou maior que seja, seria um tronco de prisma, ok? Muito bem. Então, para eu calcular o volume da água aqui, é muito fácil. O volume de qualquer prisma será sempre, eu vou chamar aqui de prisma, é a área da base vezes a altura. Ah, pessoal, mas não é multiplicar lado vezes comprimento vezes a altura? Bom, claro, na prática é verdade. Mas se eu fizer a área da base, seria 1 vezes 1, ok? E vezes a altura seria 0,6. Então, você pode, na prática, multiplicar o comprimento, a largura e a altura. Vai dar a mesma coisa, porém, conceitualmente, a gente está fazendo a área da base vezes a altura, ok? Então, para responder a pergunta A, basta eu fazer, então, é o seguinte: primeiro eu vou calcular esse volume em metros cúbicos. Então vamos lá. O volume será igual a 1 vezes 1, que é a área da base, vezes a altura, que é 0,6. Bom, 1 vezes 1 dá 1. Então o volume em metros cúbicos vai dar 0,6 metros cúbicos. Agora, uma regrinha para você transformar metro cúbico em litro, gente. Basta eu fazer o seguinte, é um dado que você não pode esquecer. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se você tiver uma caixa no formato de um cubo, que tem a dimensão de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, ela vai caber exatamente 1000 litros ali, que corresponde a 1 metro cúbico. Tá? Então, 1000 litros corresponde a 1 metro cúbico. Ora, como eu tenho 0,6, basta eu fazer aqui, então, uma regrinha de 3. 0,6 está para x. Se eu multiplicar aqui cruzado, então, x será igual a 1000 vezes 0,6. Pessoal, não se martirizem fazendo cálculo com números decimais e potência de 10. No caso aqui seria 10 ao cubo.
10 ao cubo representa o quê? 3 zeros aqui, não é isso? Então, basta que você promova o deslocamento dessa vírgula 3 casas à direita. Ora, então o x será igual a... Então, vamos lá, olha. A vírgula vai caminhar daqui para cá uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, olha, a vírgula não estava aqui à esquerda do 6. Eu tenho que caminhar 3 casas porque são 3 zeros. Então, 1, 2, 3. Então, 600 litros tem contido nesse recipiente aqui originalmente. Bom, qual é a pergunta B? Qual é o volume da rocha em metros cúbicos? Pessoal, essa pergunta é uma pergunta clássica que a maioria dos professores de matemática gosta de perguntar isso em prova. Pode ser uma rocha, pode ser uma esfera, pode ser um cubo, enfim, não importa a forma geométrica do objeto que cai dentro d'água, tá? Mas é uma pergunta bastante comum em provas, então preste bem atenção. Olha só, se antes da queda dessa rocha a água estava a 0,6 metros ou 60 centímetros, não é isso? A partir do momento que essa rocha caiu dentro da água, ela se elevou 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros. Então, coloca isso na sua cabeça, gente. O volume que aumentou é exatamente o volume dessa rocha aqui. Porque se ela não tivesse caído, ela ia se manter aqui no 0,6, não é isso? Uma vez que ela caiu, ela subiu esse 0,2. Então, esse 0,2 metros ou 20 centímetros que subiu é exatamente o volume dessa rocha aqui. Bom, então quer dizer que se eu calcular o volume dessa parte que subiu, que é, no desenho aqui é uma figura um pouquinho mais escura, se eu calcular isso aqui, eu estarei calculando o volume dessa rocha. Bom, e qual que é o volume dessa rocha? Então, eu vou escrever aqui V rocha, para não confundir com outro volume lá. Então, o volume da rocha será igual. Observe que se eu pegar essa parte mais escura aqui, eu estarei pegando um novo prisma, é um mini prisma, não é isso? Mas a dimensão da base são as mesmas. Continua sendo 1 metro por 1 metro por 0,2 de altura agora, tá certo? Então, o volume da rocha será 1 metro por 1 metro por 0,2 metros. Sempre lembrando, gente, tem algumas pegadinhas. Às vezes, o exercício coloca, ao invés de 0,2, coloca aqui 20 centímetros. E é muito comum o aluno pegar 1 vezes 1 vezes 20. Vai bagunçar tudo. Por quê? Não se pode misturar unidades de medida, tá? Num cálculo, se você começar com metro, tem que calcular com metro. E a pergunta está dizendo em metros cúbicos. Então, vamos fazer em metro cúbico. Então, todas as dimensões têm que ser em metros. Ora, 1 vezes 1 dá 1, vezes 0,2 dá 0,2. Então, o volume da rocha será 0,2 metros cúbicos. E está respondida a questão. Esse exercício aqui, ele é bastante simples, mas eu fiz questão de apresentar exatamente para mostrar esse conceito desse volume de qualquer objeto, tá? Ok? Entenderam, gente? Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever aí nos meus comentários ou pode me enviar inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar dúvida de cada um de vocês, ok? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.